Graça e paz, meus irmãos, meus amigos, feliz Dia dos Pais. A paternidade. Que beleza é poder celebrar esse dia. É fato, não dormimos mais como antes. Entretanto, os nossos dias são incomparavelmente melhores do que antes. Nessa semana, em homenagem, em celebração ao Dia dos Pais, recebi uma poesia e quero ler somente um pequeno trechinho para vocês. Diz assim: ser pai é saber ser herói na infância, exemplo na juventude e amizade na idade adulta do seu filho. Ser pai é o máximo de convivência. Enfim, colher a vitória exatamente quando percebe que o filho, a quem ajudou a crescer já dele, não necessita para viver. A paternidade é especialmente maravilhosa. E o meu desejo, do íntimo do meu coração, nesse dia especial, é que o Dia dos Pais seja marcado pela paz, pela harmonia, pela presença de Deus. Pois os nossos dias têm sido dias turbulentos, agitados, descontrolados, dias com tantas provas. E me lembrei de um texto bíblico que nos apresenta dois pais. O pai humano, chamado de pai da fé, e o pai divino, o pai celestial. Esses dois pais nos apresentam uma proposta de vida nesta terra turbulenta, nesses dias de aflição, nesses dias de provação. É possível viver com fé e recebendo a provisão de Deus. O texto que menciono é o texto de Gênesis, capítulo 22. Os primeiros versículos deste capítulo nos dizem assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nesse trecho da palavra de Deus, Abraão já tinha por volta de 100 anos de idade. Ele teve seu filho na velhice. A promessa de Deus para ele, que lhe ofereceria, que lhe daria esta bênção, a bênção da paternidade, tinha sido recebida por Abraão por volta de 25 anos atrás. Logo, esse texto nos ensina que Abraão cultivou a fé, esta espera, por longos 25 anos, aguardando o grande dia que poderia pegar em seus braços o seu filho querido. Esta fé de 25 anos se mantinha inalterada, porque Abraão era um homem que amava a Deus. E esse texto, olhando inicialmente para este pai humano, esse pai da fé, nós podemos observar algumas das características que Abraão cultivou para viver em dias de prova, para viver em dias difíceis. A fé que Abraão desenvolveu ao longo dessa caminhada com o Senhor é uma fé que respondia a qualquer chamado de Deus. Deus disse no versículo 1, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Esta fé
que Abraão cultivou era uma fé que estava disposta a obedecer prontamente ao Senhor sem qualquer questionamento. A fé de Abraão foi triunfante porque ele se recusou a ver incoerência ou infidelidade da parte de Deus em seu pedido do Senhor para ele de oferecer Isaque. A fé que Abraão desenvolveu foi uma fé que tinha ação e direção. A fé de Abraão não era especulativa, ela não queria saber aonde, o porquê, para quê. Ela simplesmente agiu na direção oferecida, dada por Deus. Uma fé de ação e direção. Essa fé que Abraão aprendeu a desenvolver em sua caminhada cristã, em sua caminhada com Deus, foi uma fé que não protelava. Ao contrário, era uma fé operante. Quando se sabe o que Deus quer, não há razões para divagações, testes, perguntas, para uma paralisação, para uma procrastinação. Ao contrário, protelar aquilo que se sabe ser a vontade de Deus é um laço perigoso do inimigo de nossas almas. A fé de Abraão, a fé que nós devemos aprender a cultivar, tem que ser essa fé que não protela, uma fé proativa, uma fé operante. A fé de Abraão, que ele demonstra em sua vida e especialmente nesse trecho, é uma fé que foi capaz de transformar o momento de prova na mais genuína expressão de adoração e amor ao Senhor. O versículo de número 5, Abraão deixa explícito essa diferença entre provação, aflição e confiança em rendição ao nome do Senhor. Abraão vai dizer aos seus servos: eu e o rapaz, eu e meu filho Isaque, iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar a Isaque se fosse o caso. É o que nos diz o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 19. A fé de Abraão é esta fé que crê e vê a ressurreição em todas as promessas de Deus. Nós voltaremos. Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque, o filho da promessa. Deus não tinha a intenção de ser o destruidor desta família, porque em nenhum momento a Bíblia Sagrada nos apresenta Deus como um Deus que destrói a família, um Deus que não ama a família, um Deus que não deseja o melhor para a família. A promessa de Deus para Abraão e para todos nós é de uma família abençoada, de uma família bendita, de uma família que glorifica o nome de Deus. Abraão vê a ressurreição em todas as promessas do Senhor. Do mesmo jeito somos nós. Nós aguardamos o grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, onde os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado, glorificado. Então vejam, no primeiro momento desse texto, o Pai da fé nos ensina como conduzir a nossa vida nesta jornada aqui na Terra. Mas o texto também nos apresenta as ações do Pai Celestial, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que ama, preserva a família e deseja abençoar-nos. E esse texto, especificamente, o versículo 14, vai nos dizer o propósito principal desse texto de nos apresentar que o Senhor é o Deus provedor, o Pai Celestial é o Deus provedor. Onde o Senhor provê nossas necessidades? Deus provê nossas necessidades no lugar do seu apontamento. Abraão estava no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, na hora que Deus mandou.
Por isso, Deus proveu para ele. Quando o Senhor provê nossas necessidades? Exatamente quando nós temos a necessidade. Não são alguns minutos antes, nem alguns minutos depois. Do ponto de vista humano, isso pode até parecer uma loucura muito tarde, mas Deus nunca, absolutamente nunca, chega atrasado. Como o Senhor provê as nossas necessidades? O Senhor provê de forma natural, mas também de forma sobrenatural. Vejam, Deus mandou o anjo para falar com Abraão. Isso é sobrenatural. Mas Deus não fez com que o anjo fizesse o sacrifício que Deus havia pedido para Abraão. O anjo mostrou que havia um cordeiro preso pelo chifre ali nos arbustos. Abraão só precisava de um cordeiro. Deus não deu naquele momento um rebanho. Deus, no seu tempo, proveu de forma sobrenatural e de forma natural. Como o Senhor provê? Dessa forma. A quem Deus dá a sua provisão? Para todos aqueles que confiam nele e obedecem suas instruções. Quando Deus nos oferece um caminho, é nele que devemos trilhar. Quando Deus nos dá direção, é por ela que vamos experimentar as grandes e boas dádivas do Senhor, porque Ele nunca falha. Por que Deus provê as nossas necessidades? Ele provê as nossas necessidades para a glória do seu próprio nome. Aquele monte onde Abraão e Isaac estavam, o nome do Senhor foi glorificado. No Monte Moriá, ali Deus foi reconhecido como o Deus provedor. Deus provê as nossas necessidades para a glória do seu santo e bendito nome. Perceberam os dois movimentos? Do Pai humano, do Pai celestial. O Pai humano, o Pai da fé, pecador, falho, com medo como todos nós. O Pai da fé pode nos inspirar a comportamentos paternos, amorosos de fé. O movimento do Pai Celestial nos inspira a crer, nos inspira a confiar, nos inspira a uma entrega total, plena da nossa vida, do nosso coração e de nossa família. Porque o Pai Celestial se chama Jeová Jireh, o Deus provedor. Hudson Taylor, famoso missionário, a história nos conta que ele colocou na porta da sua residência Ebenezer e Jeová Jireh. A palavra Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Jeová Jireh significa Deus proverá. Quando olhamos para trás, quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos para tudo que já experimentamos, podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando olhamos para frente, quando olhamos para o futuro, quando olhamos para o que nos espera, vemos a promessa de Deus. Ele proverá. Portanto, nos dias de provação, especialmente vinculados à família e à paternidade, podemos olhar para trás e ver que até aqui o Senhor nos ajudou. E olhar para frente, sabendo que o nosso Deus nunca falha, pois nunca falhou, porque Ele é um Deus provedor. Feliz Dia dos Pais. Amém.